Boa tarde a você que está conectado hoje neste canal, nesse momento. É um prazer ter você conosco para refletirmos um pouco mais na palavra de Deus, nas suas orientações, na direção divina para cada momento da nossa vida, para cada decisão que precisamos tomar. O tema que nós vamos tratar hoje, refletir um pouco, é um tema que podemos dizer que é um tema polêmico, porque a gente vê uma diversidade de opiniões sobre este tema. Uns acham que sim, outros acham que não, outros acham que não é bem assim. E o nome da nossa mensagem hoje é Por que congregar? É uma pergunta. Uma pergunta que eu faço a você, uma pergunta que nós podemos fazer ao próprio Senhor, e Ele vai mostrar, através da sua palavra, as boas razões de congregar. Nós sabemos que pessoas que congregavam, às vezes deixam de congregar porque sofreram algum mal-entendido na igreja, sofreram ofensas, se sentiram magoados, ficaram com ressentimentos no coração e saem da igreja e deixam de congregar. Outros nem começam a congregar, dizendo que não precisa, que ele tem uma relação pessoal com Deus, que isso é suficiente. O que será que o Senhor nos diz através da sua palavra? É isso que nós vamos pesquisar hoje, esquadrinhar hoje um pouco, porque a palavra de Deus é infinita. Nós vamos esquadrinhar um pouco e meditar sobre este tema e sobre a necessidade de congregar ou não. O que é que o Espírito Santo deixou registrado nas Escrituras. Então, vamos lá. Alguns advogam que nós não precisamos congregar, porque a igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja, e não está errado, né? Nós temos que formar essa igreja no íntimo, no nosso interior, uma igreja espiritual. Mas será que nós não precisamos congregar? Será que nós não precisamos da convivência do outro, do irmão, do direcionamento do pastor, da exortação do pastor, da disciplina do pastor, para que essa igreja interior que nós precisamos ter, ela cresça e amadureça? Alguns acham que não precisamos ir para uma igreja local. Eu sou a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu mantenho uma comunhão com Deus. Outros, como eu já disse, estiveram até na igreja, congregando por um tempo, mas se sentiram magoados, se sentiram ofendidos por alguma razão ou por diversas razões e decidem sair da igreja porque não conseguiram superar aquele ressentimento que ficou no coração. Isso é muito ruim, né? Porque a cada ofensa que nós vivamos, a cada mágoa que nós passemos, nós devemos buscar em Deus o perdão, o amor e a superação desses sentimentos negativos que vêm ao nosso coração. Porque Jesus fez assim, ele foi muito magoado, muito ofendido, mas ele sempre esteve disposto a perdoar e sempre esteve disposto a continuar a sua caminhada aqui na terra. Ele não desistiu da sua caminhada porque ele foi maltratado, ofendido, denegrido. Ele sabia exatamente aonde ele tinha que ir, o que é que ele ia usufruir com a sua caminhada e seguiu adiante, apesar de tudo. Mas quem será que tem a razão? Será que aqueles que dizem que nós não precisamos congregar ou aqueles que acham que devemos sim congregar? Então, nós devemos, como cristãos, sempre levar em conta o que diz a palavra de Deus e procurar seguir esses ensinamentos da palavra de Deus. Não criar nossos próprios conceitos para justificar a nossa conduta, porque geralmente a gente faz assim. Para justificar uma conduta nossa, nós criamos princípios e conceitos. Mas se nós queremos andar com Deus, nós temos que seguir os princípios e os conceitos que Ele estabeleceu. Então, vamos começar a nossa reflexão no seguinte ponto. Nós precisamos entender
que existe uma igreja local visível, que talvez você congregue em uma, eu congrego em outra. Existe uma igreja espiritual invisível. O que é a igreja local visível? É um grupo de pessoas que se reúnem debaixo de uma liderança, debaixo de um pastoreio, e que buscam, através dessa convivência, dessa comunhão, um crescimento espiritual. A igreja local, visível, é essa que você vai, é essa que eu vou, para me fortalecer nos momentos de angústia, nos momentos de pandemia, nos momentos de decisões, né? A igreja sempre nos dá esse apoio, esse consolo, esse conforto, essa força que vem através do Espírito Santo, que se manifesta através dessa comunhão dos membros da igreja, né? E das palavras que são ministradas. Mas nós temos que ter em foco a igreja espiritual. Essa é a nossa meta, essa deve ser a nossa meta. Que igreja espiritual é essa? É a igreja citada em Hebreus, no livro de Hebreus, a igreja dos primogênitos, a igreja glorificada, a igreja sem mácula, que será arrebatada por Jesus na sua segunda vinda e voltarão a esta terra para reinar com ele durante o milênio. Então, qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? É a igreja local? Aí você vai se decepcionar um pouco, porque a igreja local é formada de membros imperfeitos, formada de pessoas que às vezes não estão com objetivos bem definidos conforme a palavra de Deus, têm metas pessoais, gostam de posição, desejam um cargo dentro da igreja. Essa é a igreja local, feita de homens e mulheres imperfeitos. Mas a igreja local, sem dúvida nenhuma, vai contribuir e nos ajudar para nós atingirmos a meta, que é a igreja espiritual, a igreja dos primogênitos, a igreja madura, a igreja que será arrebatada pelo seu noivo Jesus Cristo. Haverá as bodas do Cordeiro e descerão para a terra para reinar no milênio com Jesus Cristo. Então, até aqui, nós já podemos tirar uma conclusão, que a igreja local deve ser um meio e não um fim. E a igreja espiritual deve ser o fim que almejamos. A igreja local vai contribuir, é um meio que nos levará a alcançar esta meta final, que é a igreja espiritual, glorificada, sem mácula, que venceu as concupiscências da carne, que venceu as suas debilidades, que foi transformada e hoje, hoje aqui na Terra, aqueles que estão sofrendo essa transformação a cada dia, e cada um de nós sofre alguma transformação no íntimo, pelo que nós passamos, pelo que nós vivemos, e o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. O que é o caráter de Cristo? São os valores, os atributos de Jesus. Quais foram os atributos? E quais são os atributos de Jesus? Mas quando ele esteve aqui na Terra como um homem, um ser humano, como eu e você, o que é que ele manifestava do seu interior? Ele manifestava amor, ele manifestava fé, mansidão, humildade, todos aqueles atributos que nós encontramos em Gálatas, no livro de Gálatas, que fala do fruto do Espírito. Jesus Cristo é o fruto com todas essas delícias, todas essas características que está descrito no livro de Gálatas. No livro de Gálatas também fala do fruto que vem de nós, seres humanos, pecadores, que são as obras da carne. O que é que as obras da carne? Quais são elas? Lascívia, infidelidade, impureza,
né? Tem uma série delas que vocês podem ir no livro de Gálatas e tomar essa consciência. As obras da carne é isso que nós fazemos, como homens carnais de natureza pecadora. Fruto do Espírito são os atributos de Jesus Cristo, que também estão relatados ali. Não é mais de um fruto, o fruto é ele, é uma pessoa que tem todos esses atributos: amor, fidelidade, mansidão, humildade, longanimidade, benignidade. Então é isso que nós precisamos absorver na nossa vida. Como igreja, como pessoa igreja, nós devemos perseguir essa meta de ter esses atributos dentro de nós, sempre numa proporção cada vez maior, para ter esse fruto dentro de nós, que é o próprio Jesus Cristo, a própria pessoa de Jesus Cristo, morando no seu íntimo e manifestando as ações, as atitudes, os pensamentos, a conduta dele, através da sua vida. Então, será que nós conseguimos tudo isso sozinhos? Será que nós vamos ser pessoas humildes, mansas, fiéis, amar o próximo como a si mesmo? Será que nós vamos conseguir isso sozinhos, dentro de casa, ouvindo só mensagens e palestras através da internet, do YouTube, que tem muitas mensagens boas de pregadores sinceros, honestos, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm trazido mensagem? Tudo isso acrescenta a nossa vida espiritual, desperta coisas que às vezes ainda não fomos despertados. Mas nós não temos essa convivência, esse contato físico com essas pessoas, para que a nossa natureza seja tratada, seja morta e a natureza divina comece a habitar dentro de nós. Nós não vamos entrar em confronto nem em conflitos com pessoas que a gente só está vendo através da internet. Nós não temos esse contato físico, os atritos que são necessários, porque cada um tem uma personalidade, um caráter, veio de uma cultura, veio de uma família, e muitas vezes as coisas se chocam, né? Então, nós precisamos desse relacionamento físico. E esse relacionamento físico se dá exatamente através da igreja local. Então, não vamos ser ingênuos de pensar que nós sozinhos, mantendo um relacionamento com Deus, nós vamos conseguir atingir essa meta. Nós não vamos conseguir. Tudo que nós aprendemos da Bíblia, nós temos que aplicar à nossa vida. Nós temos que colocar em prática. Se você está isolado no seu ninho, você não vai colocar em prática, você não vai nem perceber o quanto você já absorveu daquilo, o quanto não absorveu, porque é na prática que nós medimos isso aí. Então, a Bíblia, ela é muito clara nesse ponto, pelo menos para mim, ela é clara. E ela faz comparações muito simples, que não é difícil de entender para ninguém. Não precisa ser um NU, um nível universitário, um pós-graduado. São comparações e analogias tão simples que é muito fácil de entender para qualquer um. Uma das comparações, eu estou aqui vendo no meu computador, uma das comparações que é feita na Bíblia com relação ao como deve ser a igreja, a igreja, ela é comparada a um edifício. Você com certeza já leu essa passagem, é uma passagem comum, muito lida no meio evangélico, e ela é comparada a um edifício. E a Bíblia diz que nós, cada um de nós, somos pedras vivas, e que juntas essas pedras se construirá um edifício, como é no plano natural. Você não vai construir um edifício com uma única pedra. Você só pode construir edifícios. Naquela época se tinha muita construção em pedra, né?
mas hoje é mais em concreto armado, se for uma construção alta. Mas se nós considerarmos a construção em pedra, você não vai construir nunca um edifício com uma pedra só. E a igreja, ela é comparada a um edifício. Se ela é comparada a um edifício, e se ele diz, se a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, nós vamos ter que estar juntos, né? Nós vamos ter que estar congregando, vamos ter que estar em comunhão, cada um dando aquilo que já recebeu de Cristo, para formar este edifício. Este edifício é a igreja espiritual. É a igreja que vai crescendo em Cristo, em maturidade. É a igreja onde aqueles que alcançarem maior maturidade serão arrebatados para reinarem com Cristo aqui na terra durante o milênio. Então, por essa comparação muito simples, nós vemos que é impossível nós crescermos, amadurecermos, sem estar em comunhão, sem estar se reunindo com pessoas que têm o mesmo objetivo, que fazem parte do corpo de Cristo, e sem estar congregando numa igreja local, aquela igreja visível que você vai fisicamente, porque, inclusive, uma das recomendações bíblicas para o final dos tempos é essa. Não deixei de congregar, principalmente no tempo do fim. Ou seja, você deve congregar sempre, durante sua caminhada aqui na Terra. Você deve buscar uma congregação para você crescer, amadurecer, receber ensinamentos, desenvolver dons, né, que o Senhor lhe deu, e também compartilhar, né, as coisas que o Senhor lhe deu. Como é que você vai compartilhar aquilo que você recebeu de Cristo se você não está inserida, né, numa congregação, num meio de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo? Então, queridos, a igreja local tem essa finalidade. Tem a finalidade de nos dar essa oportunidade de crescermos através das mensagens que são refletidas, que são ministradas, crescermos através da convivência com o irmão, sermos tratados, né? Através dessa convivência, porque cada um tem uma personalidade. E é nesse tratamento, é nesse convívio, é nesse atrito de uma pedra com a outra que nós vamos sendo polidos e preparados para participar, segundo a vontade de Deus, dessa igreja sem mácula, gloriosa e que será arrebatada para os céus. Agora, será que a igreja que vai ser arrebatada para os céus é a sua denominação, a que você frequenta? Ou é a igreja que eu frequento, ou que meu irmão frequenta, ou meu primo frequenta? Será que é essa igreja? Não, não é essa igreja. Essa igreja local serve para preparar pessoas, para amadurecer pessoas, para quando Jesus Cristo voltar e cumprir este desejo do Pai, de formar essa igreja sem mácula, onde ele diz que Jesus Cristo é o noivo, nós somos a noiva, a igreja é a noiva. Então, essa igreja, ela vai ser tirada de todas as igrejas locais visíveis da face da terra. Pessoas que dentro da sua congregação, que dentro da sua convivência na sua igreja local, cresceram, se doaram, se entregaram a Cristo, desenvolveram
né, habilidades, dons que receberam do Senhor, alcançar um nível de maturidade para governar, porque governar sem ter uma maturidade é um desastre. Nós vemos isso nos nossos governantes, né? Falta muitas vezes maturidade, por isso decisões erradas são tomadas, decisões levianas são tomadas. Então, essa igreja espiritual será feita de membros, de pessoas que são tiradas da igreja local, essa igreja visível, que talvez você não queira ir, ou talvez você tenha deixado de ir, por alguma razão, mas que é um meio de nos preparar, de nos aperfeiçoar, de nos moldar ao caráter de Cristo, para podermos participar desta igreja espiritual e sem mácula, que reinará aqui na terra com Cristo Jesus durante o milênio. Uma outra comparação que a Bíblia faz, que também é muito simples e muito lógica e que não tem dificuldade para ninguém entender, ele compara a igreja, que é o corpo de Cristo, com o corpo humano. Dentro da igreja tem pessoas que formam o corpo de Cristo. Quem são essas pessoas que formam o corpo de Cristo? Todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador, que estão caminhando e seguindo as pisadas de Jesus, que estão dispostos a serem transformados, a serem mudados no seu íntimo, no seu caráter. Essas pessoas formam o corpo de Cristo, geralmente estão dentro da igreja. Mas dentro da igreja pode ter gente também, pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo e estão dentro da igreja por alguma outra razão, por curiosidade, porque é uma forma de ocupar o tempo, mas não nasceram de novo, não receberam um novo nascimento. Então, mesmo aquelas pessoas que estão ali dentro da igreja não pertencem ao corpo de Cristo. Mas isso cabe à liderança da igreja observar, discernir, e às vezes tem que ter um pouco de paciência, esperar mais tempo, um pouco mais de tempo para aquele irmão, aquela pessoa se tornar um irmão nosso através do novo nascimento. E só Deus sabe, conhece profundamente os corações, sabe realmente quem pertence ao corpo de Cristo e quem não pertence. Mas o corpo de Cristo, ele é comparado ao corpo humano. Então, a igreja é comparada ao corpo humano, por quê? Porque no corpo humano, o que é que tem no nosso corpo humano? Tem membros e órgãos, né? E tem um cérebro, uma cabeça. Então, a igreja é definida como um corpo de muitos membros, onde o cabeça é Cristo. Ou seja, a igreja de Cristo é formada por membros que, segundo a vontade e a bondade e o querer de Deus, deu dons a cada um, deu ministérios a alguns, mas o cabeça deve ser sempre Cristo, porque é a cabeça que dirige todo o nosso corpo, ela que manda todos os comandos. Se eu estou levantando minha mão aqui, se eu estou abaixando a outra, eu recebi esse comando do meu cérebro. Eu sou um membro da igreja, que posso ter um dom, um ministério, algo que o Senhor quer me dar para eu contribuir para a edificação dessa igreja, na minha igreja local. Assim como no meu corpo humano eu tenho a mão, eu tenho o braço, eu tenho o coração, eu tenho os pés. Eu tenho uma série de membros e de órgãos que, se eu perder algum, eu vou ficar com o meu corpo mutilado de alguma forma. Assim é a igreja de Cristo. O corpo de Cristo é composto por membros, cada um tendo a sua função, cada um tendo aquilo que recebeu do Senhor, ou dons, ou ministérios,
Agora, o cabeça deve ser sempre Jesus Cristo, ou seja, as ordens, a forma de nós agirmos, deve vir sempre dele. O que é que acontece com o nosso corpo humano quando nós perdemos um corpo? Você consegue separar a sua mão do seu corpo e ela continuar viva? Não consegue. Se nós perdermos a nossa mão e ela perder esse fluxo de sangue que corre para mantê-la viva e saudável, ela vai gangrenar, ela vai apodrecer, ela vai morrer. A mesma coisa é com o corpo de Cristo, a mesma coisa é com os membros da igreja de Cristo. Se eu, como membro, eu saio da igreja, da minha igreja local, que eu convivo, e passo a viver sozinha, eu vou deixar de receber aquele fluxo que vem do Espírito Santo e que percorre por todos os membros, avivando as vidas, dando esclarecimento, dando entendimento, tirando dúvidas que talvez você tinha sobre determinado assunto e num determinado culto. Deus fala através do pregador e tira a sua dúvida. E aí você está sendo vivificado pelo sangue de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz para lhe dar vida. Mas na hora que você sai dessa igreja, você perde esse fluxo. Você perde esse fluxo e mesmo que você tente compensar através de mensagens pela internet, de outros vários pastores, não é a mesma eficácia. Com certeza não é a mesma eficácia. Então, nós vemos aí a necessidade de nós permanecermos numa igreja local com essa visão. A igreja local não deve ser um fim, é só o meio de você chegar à igreja sem mácula, a igreja gloriosa, a igreja dos primogênitos, que é falada lá no livro de Hebreus, porque o primogênito é Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é essa. É a igreja formada por pessoas maduras, pessoas que se entregaram a Cristo, que renunciaram aos seus próprios desejos, que venceram as concupiscências da carne, as obras da carne, que foram transformados, que hoje têm o caráter de Cristo e manifestam esses atributos do caráter de Cristo. Então, nós podemos ver que a importância da igreja local, eu não sei se você já está convencido que é importante congregar. Agora, nós temos que ter o cuidado de saber onde congregar. Porque nós temos que congregar numa igreja em que o fundamento da igreja seja Cristo Jesus. O alicerce seja a palavra de Deus. Quando nós falamos que a igreja é como um edifício e que nós somos pedras vivas e que nós juntos construímos esse edifício, todo edifício tem que ter o alicerce, a fundação para sustentar ele. E quanto mais alto é o edifício, a fundação tem que ser mais sofisticada. Então, a igreja de Cristo tem como alicerce a Jesus Cristo. A sua palavra deve ser o alicerce da igreja que você congrega. Não quer dizer que não vá ter falhas. Você pode encontrar falhas em alguns momentos. Mas o que você tem que olhar é o caráter daquela pessoa, daquela liderança da igreja. Porque se eles estão dispostos a corrigir as suas falhas e reconhecem que na palavra a conduta é outra, você pode confiar e você pode ajudar, contribuir dentro do seu ministério, dentro do dom que você recebeu, para corrigir
tudo isso que surge, né, nessa convivência humana, porque são pessoas imperfeitas convivendo e buscando uma meta, mas no dia a dia as metas acabam se confundindo. Às vezes a meta de um não é mais Jesus Cristo, é o seu próprio prazer, é o seu próprio objetivo de vida pessoal. Mas o importante é que você esteja numa igreja em que o alicerce seja a palavra de Deus. A Bíblia diz também que Jesus é a pedra angular. Ele diz que nós somos pedras vivas, que não se constrói um edifício com uma pedra só. Então precisamos estar juntos como pedras vivas para construir esse edifício que representa a igreja de Cristo. E ele diz que Jesus é o alicerce e é a pedra angular. A pedra angular é aquela pedra de esquina. Você tem uma parede aqui, vem outra aqui, aqui, essa pedra angular, essa que fica aqui, nesse encontro das duas paredes, travando as paredes para que o edifício não caia, não desabe. Então, a pedra angular tem que ser Jesus Cristo, ou seja, é ele que está sustentando a todos nós na edificação desse edifício que é comparado com a igreja de Cristo. Então, o importante é que a igreja local tenha como alicerce a palavra de Deus e tenha o reconhecimento de que Jesus é essa pedra angular, essa pedra de esquina que trava todas as coisas e que leva todos a um mesmo objetivo, a uma mesma meta. Outra coisa que você e todos nós desfrutamos e recebemos como uma coisa boa para o nosso crescimento é a comunhão entre os irmãos. Porque se você está num lugar onde o corpo de Cristo está ali reunido, mesmo sendo pessoas imperfeitas, está reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Suas metas estão ali definidas segundo a palavra de Deus. Na hora que nós estamos em comunhão com este corpo, nós vamos receber bênçãos, nós vamos receber vida eterna, e nós vamos receber a unção do Espírito Santo, que vai fluir através dos membros. E no Salmo 133, de 1 a 3, nós lemos isso. O que é que nós lemos nesse salmo? Ó, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam em união. Isso deleita o coração de Deus. Os irmãos viverem, os irmãos em Cristo, viverem em união, deleita o coração de Deus. Porque quando nós estamos em união, em comunhão, nós lemos o que é que acontece no verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. O óleo na Bíblia fala de unção do Espírito Santo. Então ele está dizendo que quando nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, com os irmãos da nossa igreja local, essa unção vem de cima, desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, que era o sumo sacerdote da tribo de Levi, né? Porque o sacerdócio naquela época tinha que ser da tribo de Levi, mas hoje o nosso sacerdócio é da ordem de Melquisedeque, onde o sumo sacerdote é Jesus Cristo. E diz aqui, desce pela orla das suas vestes, ou seja, atinge o mais baixo das suas vestes. Na igreja local, se nós temos um pastor, uma liderança que ama o Senhor, que está entregue à palavra, que está contribuindo para o crescimento dessa igreja, esse óleo, essa unção, vai descer através dessas pessoas e vai atingir aquele irmãozinho mais, talvez, que tem acabado de entrar na igreja, que está ainda começando a conhecer a palavra,
começando a crescer, mas nem por isso a unção deixa de atingir ele. Nem por isso ele deixa de ser beneficiado com as bênçãos e com a vida que corre através dessa comunhão dos santos, dessa comunhão dos membros do corpo de Cristo. Então, nós podemos dizer que a igreja visível, que é a igreja local, e quando nós estamos reunidos nessa igreja local, em nome do Senhor, ela faz com que nós nos transportemos para a igreja espiritual. Ela traz amadurecimento, crescimento, transformação. E com isso nós podemos fazer parte, chegar a fazer parte da igreja gloriosa, sem mácula, a igreja dos primogênitos, que descerá com Jesus na sua segunda vida para reinar aqui na terra durante o milênio. Você deseja isso para você? Você está congregando em alguma igreja local visível? Você está suportando seu irmão? Você está suportando os líderes, o pastor? Aquelas pessoas que talvez tenham lhe ofendido, tenham lhe magoado, mas tudo isso você tem que ver com outros olhos. Você tem que ver que é uma oportunidade de você praticar, colocar em prática na sua vida aquilo que Jesus fez quando ele esteve aqui na terra e que também foi ofendido, foi denegrido na sua imagem, foi pisoteado e continuou manso e humilde, porque ele tinha a plena convicção, a visão clara do que o Pai queria para ele. E a visão que nós devemos ter também hoje é que nós estamos na igreja local com essa meta de fazermos parte da igreja espiritual, da igreja dos primogênitos para reinar com Cristo. Então, nós devemos ter muito cuidado aonde estamos, apesar de nós precisarmos da igreja local, nós temos que ter o discernimento de estar numa igreja onde o alicerce é Jesus Cristo e que existe um corpo formado por aqueles membros da igreja, onde o cabeça é Jesus Cristo. Devemos sempre buscar uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Deus se revelou através de Jesus Cristo, por causa do seu caráter, da sua integridade, da sua santidade, e Ele quer nos transformar para também se revelar através de cada um de nós. E não acho que isso é impossível, não. Isso é parte e é o plano de Deus. Agora, com certeza, nós vamos ter que estar ligados a essa igreja local, ligados a essas pessoas que formam o corpo de Cristo, mesmo sendo imperfeitos, e mesmo nós sofrendo algum dano, alguma mágoa, alguma ofensa. Nós não devemos deixar com que esses sentimentos entrem no nosso coração e permaneçam. Devemos sempre buscar a Deus, buscar o perdão dele, perdoar aquele irmão, aquela pessoa, para continuarmos a nossa caminhada. Agora, o que é que nós podemos encontrar numa igreja local? Podemos encontrar várias coisas. Podemos encontrar pessoas que amam a Deus, membros que são membros realmente do corpo de Cristo, que estão se doando, se entregando a esta obra. Mas nós podemos também encontrar falsos cristãos, podemos encontrar pessoas que ainda não nasceram de novo, podemos encontrar pessoas ainda com uma personalidade, traços, né, da personalidade ainda com alguns pontos muito negativos que pode trazer atritos, ofensas, calúnias e podemos encontrar tudo dentro da igreja local, não é verdade? Agora, com certeza,
o pastor, a liderança, sempre estarão atentos a tudo isso, para não deixar que o mal se propague dentro da igreja local e procurar fazer com que ela continue com aquele ambiente de santidade, de pureza, para que o Espírito Santo, este óleo que vem pela cabeça e pela barba de Arão e que desce até as vestes, continue sendo derramado na igreja local. Então, na igreja local, os conflitos são inevitáveis. Conflitos são inevitáveis na igreja, são inevitáveis na família, são inevitáveis em qualquer relacionamento, por causa da nossa natureza humana. Mas nós não devemos deixar que os conflitos se transformem em confrontos, porque quando se transformam em confrontos, há uma ruptura. E quando há ruptura, aí a pessoa se desliga, sai da igreja, se desliga do corpo de Cristo, acha que vai viver sozinha, vendo só áudios e vídeos pela internet e vai crescer, vai amadurecer. Esse é o perigo. Então, nunca deixe que os conflitos se tornem confrontos. Nem na igreja local, nem na sua vida pessoal, nem na sua vida matrimonial, senão acaba havendo essa ruptura que vai trazer dano para todos. Então, na igreja local, nós também aprendemos coisas muito importantes, como a submissão. Porque a nossa natureza, ela é insubmissa. Ela não gosta de se submeter, porque se submeter significa você se render a outro. E aí o seu ego fala mais alto. Mas na igreja local, Deus sabiamente, ele estabeleceu ministérios formados de homens e mulheres para a edificação desta igreja. Ele estabeleceu líderes para dirigir essa igreja. Então, mesmo o pastor, além dele ter o ministério de pastor, de pastorear, ele pode ser também o líder da igreja, que pode contar com outros colaboradores. Então, ele sendo líder, a palavra nos diz que nós devemos nos submeter aos governantes e às lideranças. E a submissão é uma coisa difícil para a nossa natureza humana. Mas se você acredita na palavra de Deus, você vai ver que é uma ordem divina. Por que ele faz isso? Para manter a ordem, é uma coisa funcional. Para manter a ordem na igreja, para que a coisa não vire uma bagunça. Se a liderança estiver tendo alguma conduta errada, não por ele ser mau caráter, mas por sua própria imperfeição, você vai orar pela liderança, você vai orar por esse líder que está dirigindo a igreja, se ele tem um bom caráter, se ele teme ao Senhor, e o próprio Deus vai dar a correção para ele. Você não precisa ser insubmisso para tentar corrigir a liderança. Você se submete, ora, se você vê que é uma pessoa de caráter, que ama Deus, e pede para que o próprio Deus intervenha na vida dele e mostre a ele o que precisa ser corrigido, que conduta precisa ser corrigida. Essa é a postura correta. Então, a submissão, a humildade, a mansidão, que são coisas difíceis, né, para a nossa natureza humana. Nós desenvolvemos isso na igreja local, se temos esta visão, esse discernimento do propósito da igreja local. Então, podemos concluir dizendo que a igreja local é um meio de chegarmos a ser participantes da igreja espiritual, gloriosa e sem mácula, que reinará com Cristo aqui na terra. O que o livro de Hebreus chama de igreja dos primogênitos. A igreja local não é o fim, é um meio para nos aperfeiçoar através dos dons e ministérios levantados por Deus no corpo de Cristo.
A igreja local é usada para aprendermos submissão, humildade, mansidão, amor ao próximo, fidelidade. Uma coisa também que exercitamos muito na igreja local. Está sendo fiéis aos cultos sempre? Ou vai de vez em quando? Ou bota em segundo plano? A igreja local serve para a gente desenvolver a fidelidade também. Minha garganta hoje está arranhando. Enfim, a igreja local nos ajuda a ter o caráter de Cristo, a ter esses atributos que é do caráter de Cristo. A igreja local também tem uma excelente função. Ela nos tira da convivência do mundo. Porque nós, como seres humanos, temos a necessidade de nos relacionar, de ter comunhão com pessoas, de trocar ideias, de expor nossas opiniões, de fazer coisas juntos. E nós sempre estamos procurando pessoas para isso. A igreja local, se você frequenta uma igreja local, ela acaba te tirando dessa convivência de pessoas que não estão no corpo de Cristo e te leva a ter comunhão com pessoas que fazem parte do corpo de Cristo e que amam a Deus e que buscam o mesmo fim que você está buscando. Então, fechando tudo isso, eu quero reforçar mais uma vez. A igreja local não é um fim. Não tenha ela como um fim. Tenha ela como um meio para participarmos, sermos participantes da igreja dos primogênitos, a igreja gloriosa, sem mácula, que reinará com Cristo aqui na terra. Que o Senhor te abençoe com essa visão. Que o Senhor te abençoe com esta meta na sua vida. E que você use a igreja local que você frequenta, não só para tirar os proveitos, mas para também contribuir, para ajudar na edificação da Igreja de Cristo, para contribuir com os seus dons, com o seu ministério que você recebeu, para que isso seja, esse edifício seja construído, não com uma só pedra, mas com muitas pedras vivas, em nome do Senhor. Uma boa tarde para você e que Deus abençoe a sua vida e a sua igreja local. Até outro momento.